Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a más una clase de la Ruta de la Lengua Española. Yo soy Daniel, ¿todo bien? Vamos a estudar? Olá galerinha, nós estamos começando hoje mais uma aula de rota e nós vamos falar nessa aula de hoje, galera, sobre, na verdade, vamos dar continuidade, porque em aulas anteriores nós abordamos a obra Don Quixote de la Mancha. Agora nós vamos trabalhar numa perspectiva de analisar o confronto que existe entre o sonho e a realidade, ou seja, fazendo esse parâmetro e tentando entender como isso se aplica dentro da obra. Vamos lá, slide na tela. Então, galerinha, nós falávamos em aulas anteriores que Don Quixote ele era um sonhador, ou seja, tudo começou de tanto ele ler livros de cavalaria, aquelas fantasias que apareciam no livro, aquelas batalhas épicas, a questão de o cavalheiro resgatar a mocinha, a donzela que estava em perigo, aquelas coisas começaram a fantasiar a cabeça de Don Quixote de la Mancha. E a partir dessa confusão na sua cabeça, ele passou a trazer aqueles fatos fantásticos para a realidade. E começou a fazer essa comparação e essa mistura. Então ele começou a misturar a realidade com a ficção. É por isso que ele se vestiu como cavalheiro e passou aí em busca de resgatar uma donzela que na cabeça dele era chamada de Dulcinea. Então, essa Dulcinea, personagem criada por Don Quixote, inventada por ele, na verdade nada mais é do que uma perspectiva sonhadora trazida para a realidade. Dando continuidade, e aí esse sonho, representando as aspirações, os desejos, os ideais, confrontado aí, galera, dentro de uma visão de mundo europeia, da época medieval, na transição já para o Renascimento. Por isso que antes de começarmos a trabalhar a obra Don Quixote de la Mancha, nós falamos um pouco do contexto do Siglo de Ouro, que foi um marco referencial para a literatura europeia na ocasião, por conta dessa transição entre o medieval e o Renascimento e posteriormente o Barroco. Ou seja, são momentos aí que uma figura é colocada em questão. Nessa época do medieval, existia muito essa questão da conquista, da batalha, de você enfrentar os inimigos na espada, de você resgatar as donzelas, para um mundo, né, renascentista, onde as visões de mundo eram outras, onde se passou a questionar essa questão da influência da igreja, até onde é que se colocaria a razão como centro do universo, como no movimento aí o iluminismo. Então essas questões elas influenciaram também a literatura, mas dentro dessa perspectiva de sonho e realidade, Quixote, ele confrontou esses ideais místicos da cabeça dele, das obras de literatura de cavalaria, para uma realidade de uma Europa que estava em período de transição, onde um modelo econômico ali estava surgindo também. Nós tínhamos a transição do feudalismo, que posteriormente se tornou o capitalismo. Esse feudalismo, né, tinha os senhores das terras que eles escravizavam, que eles tomavam grandes porções de terra para colocar trabalhadores. Então esse modelo econômico, mudando um pouco dessa questão do imperialismo, dos reinados em si, né, com a transição também de modelo que deixou a Europa ali um pouco empobrecida, trazendo alguns aspectos sociais e culturais ali estampados na sociedade dessa época. Dando continuidade, então, Quixote, com essa perspectiva sonhadora, adequada a uma realidade dura da Espanha empobrecida, essa mistura, ela é o que se considera hoje dentro da literatura como justamente uma fuga da realidade. Por quê? Porque você usa uma literatura
um episódio, um acontecimento para fugir de uma dura realidade. É como se fosse um entretenimento hoje na sociedade. Você tem ali um cenário de crise econômica e você utilizar um escape, uma válvula, um subterfúgio para você tentar sair um pouco desse cenário, visando ou vivenciando em si uma perspectiva de uma vida melhor, de um momento de escape ali, é considerado, por isso que Dom Quixote, ele teve essa grande importância e ele foi um dos livros mais vendidos. Ele é o segundo livro mais vendido do mundo, só perde para a Bíblia Sagrada. Mas é também um dos livros mais traduzidos também para vários idiomas por conta de ser uma história gostosa de se ler. De muitas das vezes nós nos identificarmos dentro dessa história também. A gente comentou aqui, né, já essa questão do cenário da Europa pobre, uma vida real, dura, um cenário de, muitas das vezes, de escravidão, onde as pessoas eram forçadas ali, eram usadas como mercadoria também, para trocas comerciais. E também, galera, essa transição, né, o Miguel, interessante falarmos aqui também, que o autor da obra Dom Quixote de la Mancha, Miguel de Cervantes, ele meio que utilizou um pouco da história da sua vida para trazer também para a obra Dom Quixote. Miguel de Cervantes, ele nasceu dentro desse contexto da Espanha pobre. Ele passou por bastante dificuldade, ele enfrentou os inimigos do dia a dia. Claro que não eram inimigos de espada, não eram os vilões, não resgatavam as donzelas em perigo, mas ele passou por essa dura realidade, enfrentando a pobreza e tendo que sobreviver a cada dia. A dura realidade que muitos de vocês, estudantes, também enfrentam, né, para chegar à escola. Vocês têm a dificuldade de vocês, cada um de nós temos essa dificuldade, mas são chamados os obstáculos da vida. Então, Miguel de Cervantes, ele também utilizou o seu próprio contexto para, dentro da obra, e utilizar fragmentos, fazer alguns recortes temporais também dentro dessa obra. Então, galerinha, nós chegamos ao final dessa videoaula, trabalhamos um pouco dessa questão na perspectiva aí do sonho versus a realidade, confrontados aí com o contexto do século do ouro da Espanha, com o Renascimento e com o Barroco. Falamos também fizemos a contextualização com a obra e a nossa realidade. Como seria isso, né, dentro do universo hoje? Então é isso, galerinha. Eu deixei uma atividade para vocês aí na plataforma. Façam e até a próxima aula.